Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, estou muito grata por estar aqui, muito grata por vos ver e vamos então iniciar aquilo que nos une. Peço só um bocadinho, que estou aqui a receber uma chamada agora. Peço desculpa só um bocadinho. Ok. Antes de mais, estão-me a ouvir? Conseguem me ouvir bem? Ok. É que está a decorrer uma chamada neste momento, eu por acaso não estou a conseguir desconectar, não estou a conseguir desligar, mas pronto, se me estão a ouvir é o importante, é o principal. Então, como estava a dizer, muito obrigada por estarem desse lado, muito obrigada por estarmos aqui a fazer este trabalho e vamos iniciar então. Ah, eu peço desculpa, mas está muita coisa a acontecer agora ao mesmo tempo e hoje por acaso até precisava de assistência. Eu tinha um feeling que eu ia precisar de assistência, mas achei que se calhar não ia ser necessário e afinal devia ter ouvido a minha intuição. Quantas vezes a gente não ouve a nossa intuição, não é? Pois é, estão a ver. É isto que nos acontece a todos. Ok, pronto. Acho que já posso começar então. Vamos iniciar o propósito que nos trouxe aqui, que é então a limpeza. Como tinha anunciado, portanto, a limpeza mental, a limpeza emocional. Portanto, nesta horinha, vamos estar aqui uma hora. Eu agora vou fazer então uma breve introdução, como muitos de vocês que já me ouviram noutros contextos, noutras vezes sabem que eu gosto de fazer uma introdução e depois então passarmos então à ação propriamente dita. Vamos fazer uma meditação como ferramenta para nos ajudar a limpar, a transmutar as cargas, as memórias, a energia mais densa, mais pesada, que naturalmente nós lidamos todos os dias. Portanto, ponto assente, nós não estamos num planeta iluminado. Nós estamos num planeta que neste momento é a nossa casa, é a nossa escola e estamos aqui para evoluir. O que é que isso significa? Significa que, como é lógico, vamos ter e teremos sempre momentos de uma grande, uma enorme alegria, momentos de felicidade, conquistas, momentos em que nos sentimos super alinhados com a vida, momentos em que a vida parece que está a conspirar a nosso favor. E, como é lógico, porque estamos aqui para aprender também para evoluir, também temos momentos desafiantes. Então, muitos de nós, se calhar, agora podemos estar a passar ou pelos momentos da aprendizagem, do desafio, ou então podemos estar nas folgas e podemos até estar em momentos que nos sentimos particularmente bem, abençoados, agraciados pela vida. Eu não sei qual é o momento que vocês estejam a atravessar neste momento, mas certamente cada um de nós já passou por todos estes momentos. E como é lógico, todos os momentos que nós passamos mais desafiantes, mais dolorosos, deixam os seus resquícios, deixam as suas marcas. Muitos deles deixam-nos traumas internos. Mesmo quando a gente consegue ressignificar, tratar esses traumas, ficam sempre alguns resquícios. E quanto mais não seja, nem precisamos ir tão longe aos nossos desafios. A nossa vida no dia a dia, a vida terrena, já nos traz, já nos confronta, já nos coloca em contacto justamente com energias mais desafiantes, mais densas, contrariedades, obstáculos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E tudo isso, de certa forma, afeta a nossa mente, afeta a nossa psique, afeta o nosso corpo físico. É lógico que tudo aquilo que está a acontecer lá fora e até os desafios que nós passamos, mesmo esses desafios sendo para a nossa evolução, e por muito que nos custe, estes próprios desafios são convocados por nós. Claro, a um nível muito inconsciente, mas são, porque são kármicos. Ou seja, tudo o que nós estamos a viver é kármico. É kármico, porque a roda do karma ela está sempre a girar e ela não para. Nós vamos evoluindo e à medida que vamos evoluindo,
nós vamos, com essa evolução, vamos estando preparados para, olhem que interessante, nós vamos evoluindo e à medida que evoluímos, nós já vamos estando capacitados para lidar com os karmas dos nossos erros devido à nossa ignorância, não só desta vida, como de vidas passadas. Por isso é que muitas vezes a gente ficamos indignados no sentido de, mas eu estou a evoluir, eu estou a ir tão bem, as coisas até estavam a funcionar bem, eu agora eu aprendi mais sobre mim, eu aprendi, tenho mais autoconhecimento, faço tantas terapias, faço tanta coisa, então e mesmo assim eu continuo a ter que lidar com os desafios. Sim, porque até que a balança esteja equilibrada e até que a gente consiga realmente tornar-nos nos mestres da nossa vida, nos donos do nosso destino, na realidade nós ainda continuamos a ser vítimas, entre aspas, desse mesmo destino, criado por nós. Não por mais ninguém, criado por nós. E isto tudo são factos que nós temos que processar simultaneamente, ao mesmo tempo que estamos a passar pelos desafios. Então, às vezes, torna-se muita coisa e às vezes torna-se pesado. E é por isso que é importante fazer, então, a limpeza mental, a limpeza emocional, que é para tirar um bocadinho de carga. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós nos vamos conectar, vamos convocar em nós, através de determinadas palavras, que não são mais do que elaborações de som, portanto, vibração, estamos a falar de vibração, que nos vai permitir elevar um pouco a nossa frequência, ou seja, o nosso estado de espírito. Isso vai nos dar uma folga, isso vai nos fazer sentir bem, isso vai nos fazer ganhar mais fôlego e mais energia para os desafios que vêm a seguir e para os karmas que nós temos que enfrentar. Recapitulando, voltando lá atrás outra vez, karmas esses que são as consequências dos nossos atos passados, provindos de atitudes que tomamos, influenciados pela nossa ignorância, ou seja, pelo nosso desconhecimento, pela falta de consciência que tínhamos. E esses karmas, quando é que eles vêm? Eles vêm quando nós já estamos preparados para lidar com eles. Portanto, é uma pescadinha de rabo na boca, mas que nos vai levar, em última instância, muito longe, porque é assim que nós vamos fazendo o caminho, passo a passo. E quando nós olharmos para trás, epá, já fiz este caminho todo e finalmente as coisas começam a ganhar outra dinâmica, finalmente nós começamos realmente a tomar as tais rédeas do destino. O que é que isto quer dizer? Que nós já podemos então, agora vou usar um termo que se utiliza muito, que é co-criar então o nosso destino, que é no fundo tornarmos os senhores, os mestres do nosso destino, da nossa vida. E o mais irónico é quando nós nos tornamos nos mestres, nos co-criadores, quando nós nos tornamos nos senhores da nossa vida, qual é a conclusão que a gente chega? O que é que a gente percebe? Que afinal não há mais nada para co-criar, que afinal está tudo certo, está tudo bem. E aí sim, nós estamos prontos então para seguir totalmente a vontade divina. Aí nós conseguimos colocar-nos 100% na mão do Criador, digamos assim, nós conseguimos confiar no plano do Criador e nós conseguimos entregar-nos e fazer aquilo que precisa de ser feito para o bem, para o prol de todos nós, para o todo, para o conjunto. Mas isto é uma caminhada, é um percurso que nós estamos a fazer, uma jornada de alma que todos nós estamos a fazer, cada um individual, mas na realidade para o coletivo. Bom, e depois desta introdução e para, lá está, para também enfatizar a importância desta limpeza, para enfatizar o quanto isto é importante, o quanto é necessário haver cada vez mais seres, pessoas a fazer este tipo de trabalho, porque no nosso dia a dia, por nós próprios, a verdade é que nós precisamos de estímulo e de incentivo, porque temos tanta coisa a puxar-nos para longe daquilo que é divino, a puxar-nos para fora, é as responsabilidades, é a família, é os nossos compromissos, é os nossos deveres, é as nossas responsabilidades, são aqueles que amamos, até aqueles que também não amamos. Portanto, tanta coisa a puxar-nos para longe da nossa essência divina, do nosso aspecto sagrado, ou poderia dizer então, afastar-nos da consciência da nossa alma, é tanta coisa a puxar-nos para fora noutras direções,
nós precisamos ter uma força muito grande, uma grande concentração para conseguir manter a ligação, a conexão com a nossa alma, com o nosso aspecto divino e simultaneamente continuar a dar resposta à vida no mundo, à vida que nós temos aqui no mundo. Ok. Então, acho que já podemos iniciar, acho que já estamos preparados e inspirados para começar então este processo. Então, como eu vos disse, sugeri que tivessem então um objeto, houve pessoas que me disseram que não tinham um objeto, mas quem tiver o objeto, eu tenho aqui o Satori. O Satori é um colar de oração. Quem tem o Satori, quem conhece a história, quem não conhece, eu sugiro então, caso tenha interesse, portanto, no meu site, marciapalma.com, vocês encontram a história do Satori, a criação do Satori, e também como podem adquiri-lo, portanto, ele faz um conjunto com o colar e a pulseira. Algumas de vocês têm aqui presentes, outros não têm. Quem quiser pode então adquirir no site. Quem não tiver o Satori, não há problema, pode utilizar um japamala convencional. Quem não tem o japamala convencional, pode usar um terço, não há problema, pode usar um terço. Quem não tem terço, não há problema, pode usar feijões. Quem não tem feijões, não há problema, pode usar ervilhas, ok? Mas eu não tenho nada disso. Bolas, arranjem umas bolinhas. O que é que eu quero dizer com isto? Que não há desculpas, a gente consegue fazer. Quando a gente estamos decididos e queremos mesmo uma coisa, nós conseguimos. Ok? Nós conseguimos. Quem não tem nada disso, pode usar as mãos. Ok? Podemos usar as mãos para fazer a contagem. Porque estes objetos, no fundo, eles são um elemento de ligação, de conexão. São um objeto que nós utilizamos para nos ajudar a manter o foco, a concentração e para elaborarmos então esta espécie de oração, de limpeza. Nós podemos fazer esta oração de limpeza, que nos vai levar então ao estado meditativo, utilizando as palavras. Eu vou dar então algumas sugestões de comandos que podem utilizar, comandos esses que podem ser aqueles que utilizamos aqui no Satori, para quando utilizamos aqui a oração do Satori, ou então podemos usar, por exemplo, também o Ho Oponopono, que é maravilhoso. Maravilhoso. Ora, se formos utilizar o Satori, nós vamos utilizar as seguintes palavras. Vamos utilizar as frases: perdão, abençoo-te com amor e liberto-te em paz, que são afirmações também baseadas na filosofia da Louise Hay. Se nós quisermos utilizar o Ho Oponopono, utilizamos então as frases: sinto muito, perdão, eu te amo, sou grato ou sou grata. Portanto, podemos utilizar qualquer uma dessas frases ou podemos utilizar outras frases que nos façam sentido, desde que sejam frases, palavras que comportem em si uma vibração de harmonia, de paz, comportem, ou seja, que nos transmitam, que nos façam sentir paz, harmonia, então essas são as palavras certas para nós utilizarmos. E isso, lógico que por mais que eu dê sugestões, são apenas isso, são apenas sugestões e o que interessa é aquilo que nós sentimos no coração. O que interessa é aquilo que nos faz realmente vibrar nesse estado mais elevado, aquilo que nos faz sentir novamente como seres divinos, que nos faz sentir abençoados, que nos faz sentir de novo maravilhados com a vida. Então, eu tenho aqui o Satori comigo, vocês, caso já tenham aí o vosso instrumento, vocês puderem ligar as câmaras, a Tânia está ligada, acho que a Tânia é a única que está ligada. Alguém quer fazer companhia à Tânia? Obrigada, Josefa, que é bom ver as vossas caras assim, a gente não se sente aqui tão sozinhos deste lado. Oh, obrigada por estarem a ligar as câmaras. Obrigada.
Eu sei, eu compreendo, às vezes, assim, eu às vezes estou a ter aulas e estou na cama, às vezes de pijama deitada. E quando me pedem para ligar as câmaras, eu, ups! Mas afinal vocês até estão maravilhosos para estar com as câmaras ligadas. Portanto, está tudo muito bem, estão todos lindíssimos, lindíssimas, portanto, obrigada por terem ligado. Vamos então iniciar então a nossa limpeza. Eu vou-vos conduzir, vou-vos guiar aqui neste processo. Antes, há uma questão, a música. Vocês conseguiam ouvir bem a música de entrada? Sim? Pronto, porque assim eu vou colocar então a música para, antes de iniciarmos, a música também é um instrumento fundamental de elevação da vibração, portanto vou colocar então a música novamente para elevarmos mais um bocadinho e eu depois vou guiando então todo o processo para iniciarmos a nossa limpeza. O que é que nós podemos fazer já? O que é que nós podemos fazer já? Nós podemos já começar a pensar no que é que a gente precisa de limpar. O que é que isto quer dizer, limpar? O que é que me incomoda? O que é que me incomoda neste momento? O que é que eu sinto que me pesa? Qual é a nuvem que está aqui em cima da minha cabeça? Qual é a nuvem que está aqui a pesar no meu coração? Qual é a preocupação? Qual é a dúvida? Qual é o medo? Qual é a angústia? Qual é a raiva? Qual é a emoção? Qual é o pensamento? Ok? Vamos tentar encontrar. Se tivermos que procurar muito é bom sinal, é porque não temos assim tanta coisa. Mas o que é que nos angustia? É no trabalho? É alguma coisa no trabalho? É algum vizinho que nos está a aborrecer? É algum familiar, algum conflito familiar? É alguma preocupação com algum familiar? É algum objetivo que eu não consigo atingir, que eu tenho dificuldade em atingir? É alguém que me anda a perturbar? Alguma pessoa que me está a perturbar? É alguma coisa do passado que não me larga, que eu não consigo largar? É algum medo do futuro? É algum passo que eu tenho que dar em frente e não consigo dar? Estou bloqueado, ainda não consigo dar esse passo? O que é que precisamos de limpar? Portanto, é importante a gente identificar, olhar para aquilo que dói, olhar para aquilo que pesa, olhar para aquilo que custa. E no fundo, aquilo que nós vamos fazer é abraçar isso mesmo. É olhar para isso de frente e dizer: eu estou-te a ver e eu estou aqui contigo. E inclusive a praticar essa compaixão para connosco mesmos, para este processo que nós estamos aqui a viver. Eu sinto isto por esta razão, por aquela razão, eu estou a sentir isto. Estou a sentir este desconforto, esta ansiedade, este medo, esta raiva. Identifico, olho, confronto, aceito aquilo que se está a passar comigo. Porque às vezes nós ainda nem sabemos, nem temos consciência do que é que nos está a incomodar porque não conseguimos observar ou não conseguimos aceitar ou olhar, nem sequer nos permitimos olhar para aquilo que naquele momento nos está a causar sofrimento. Então vamos procurar e vamos olhar aquilo que precisa de ser limpo no nosso campo. Precisamos de perdoar alguém que a gente precise de perdoar? Ótimo. Então é um excelente objeto de limpeza. Precisamos pedir perdão a alguém? Preciso pedir perdão a alguém? Excelente objeto de limpeza. Podemos ter vários e podemos ir um a um, ou podemos até incluir todos na oração e na limpeza. Então, depois de identificarmos, eu vou colocar a música justamente para nos ajudar a sintonizar então com, com o objeto, daquilo que precisamos realmente limpar, ok? Então, vou-vos pedir então que fechem os vossos olhos. Vamos então deixar-nos guiar, conduzir um bocadinho. Agora é aquele momento em que eu digo: segurem a minha mão, peguem na minha mão que eu agora levo-vos. Então vamos lá. Com os olhos fechados, vamos relaxar, vamos descomprimir
o dia de hoje. Pensem, tragam à memória aquilo que vos incomoda agora. Ok? Agora vamos então utilizar o nosso objeto de meditação. Se for então o Satori, se for um Japamala, naturalmente terá 108 bolinhas. Caso vocês não tenham nenhum destes objetos, podem contar então 108 bolinhas. 108 é um número sagrado. No Oriente é considerado um número sagrado. Um número sagrado porque o que é que isto significa? Significa que, ou acredita-se que, após a contagem das 108 bolinhas, se nós estivermos a recitar um mantra, é como se um portal se abrisse ao fim dessas 108 contagens. Portanto, o número 108 abre portas. Abre portas para o quê? Abre portas para o divino, abre portas para uma outra dimensão, dimensão de amor, dimensão de cura, uma dimensão mais elevada. Portanto, vamos realizar então a contagem das 108 bolinhas, que podem ser as sementes de Rudraksha, podem ser, lá está, os cristais que nós temos aqui no Satori, pode ser bolinhas de madeira, enfim, ou até metal também, podem ser metais também, seja qual for o vosso objeto. Vamos então estabelecer a ligação, neste momento é o nosso suporte, e vamos iniciar então a contagem e aplicar os nossos mantras sagrados para limpar. Pensem então naquilo que vos incomoda, por exemplo, se é mágoa, se é raiva, se é revolta, se é uma pessoa, mentalmente, verbalizem, mentalizem, verbalmente, eu digo a nível mental, pensem nessa palavra, nessa pessoa, situação, circunstância e a seguir apliquem em cada bolinha os mantras de cura. Recapitulando, os mantras de cura podem ser o perdão, abençoo-te com amor, liberto-te em paz, ou então quem preferir, o Ho'oponopono. Sinto muito, perdão, eu te amo, sou grato. Querem que eu escreva? Ou todos querem que não é preciso escrever? De qualquer forma, pelo sim, pelo não, eu vou só escrever aqui. Há pelo menos duas pessoas que... Há muitos de vocês que já conhecem, que eu percebi que já conhecem, mas há duas pessoas aqui que pediram, então eu vou colocar então aqui estas duas hipóteses no chat.
Então, aqui está. Podem ver no chat, então, as duas versões que vocês podem utilizar. Está bem? A primeira versão baseada, então, na filosofia Luís Rey. A segunda baseada no Ho Oponopono. Portanto, aplicamos aquela que ressoar mais connosco. Está bem? Vamos então iniciar e vamos fazer então todo o colar para limpar as nossas emoções. Eu vou pôr a música aqui, espero que não vos atrapalhe, mas vou pôr a música também para ajudar a reforçar aqui este momento, uma vez que vamos estar a operar agora em silêncio, cada um de nós, a fazer o seu processo, a sua limpeza, a sua cura. Então, vamos a isso.
Muito bem, acho que podemos voltar devagarinho. Agora vou abrir o chat para falarmos um bocadinho. Abrir o chat, abrir os vossos áudios. Ok? Então, quem quiser partilhar, ou que se quiserem fazer alguma pergunta em específico, agora podem abrir os vossos microfones e partilhar o que vocês quiserem, ou perguntar o que vocês quiserem, mas finalizamos então aqui a parte do colar, da oração, e depois de completar, de fazer então a oração, claro, sempre agradecer então à energia divina, à energia cósmica da vida, por esta limpeza e que, acima de tudo, esta limpeza beneficie todos os seres, beneficie todos os seres de todas as formas de vida e de existência neste universo, em todos os universos. Que todos os seres beneficiem da nossa prática. Alguma questão? Algo que queiram partilhar? Ok. Se podemos fazer este ritual quando sentirmos. Sempre. Sim, 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 sim. Podemos fazer este ritual para nós, podemos fazer até este ritual para outras pessoas também. Podemos fazer para os nossos filhos, podemos fazer para os nossos pais, para os nossos familiares, para alguém que esteja a precisar. Podemos fazer. Podemos fazer quando nos sentimos angustiados, quando precisamos de limpar o campo ou até quando nos sentimos muito abençoados. Muitas vezes a gente também esquece nessa altura, não é? Então até quando nos sentimos muito abençoados a gente pode fazer. Sim. Embora ele seja essencialmente um ritual de purificação, de limpeza, mas ele também é uma forma de agradecer. Tânia, alguma dúvida?
Estás a tentar ligar o microfone. Não consegues? Será que não deixa? Já deixa. Mas não tem isso, não é mesmo? Já me ouvem? Já. Ok. É que eu não estava a conseguir ligar o microfone. Pronto, eu adquiri o colar em dezembro do ano passado, logo acho que quando partilhaste essa informação, e nunca tinha, acho que peguei nele uma vez para usar enquanto colar e outra vez para fazer uma prática semelhante a esta, mas que não cheguei a terminar. Eu acho que adormeci a meio, ou a um terço da prática. Já tinha tentado assistir a a outros eventos como este que tinhas partilhado, mas nunca consegui ter essa oportunidade. E hoje consegui e filo no colar todo, as bolinhas todas. Um, a fase em que estou não é muito boa, mas espero que melhorar. Ok. E pronto, e sou grata por tudo aquilo que tens partilhado connosco. Olha, obrigada pela partilha e é bom ouvir isso e perceber como é que vocês também, para quem adquiriu o Satori, como é que vocês estão a utilizá-lo. E estas práticas que eu realizo mais especificamente para o Satori não são por acaso, porque como é lógico, não é? Como humana que sou, eu sei como é que é, a gente adquire as coisas muito entusiasmados, mas depois também perdemos o entusiasmo e depois elas para lá ficam. E é quase um sacrilégio a gente não utilizar isto. Não só pelo valor que ele tem a nível monetário, mas principalmente pelo valor que ele tem, portanto, as pedras, portanto, todo o detalhe, todo o ritual, a história. Portanto, ele é um excelente amuleto, pronto, para mim o Satori é mesmo muito especial. E a Manuela estava a pedir então para mostrar o colar. O colar é este. Este é o Satori. Dá para adquirir no site. Mas ele é composto, é feito por cristais e pelos cristais, depois tem a flor de lótus, portanto cada elemento tem uma simbologia muito específica e são pedras de limpeza, portanto ajudam também na purificação, ajudam a limpar a nossa energia. Uma coisa curiosa é que não tanto aqui com o colar, a não ser que a gente ande muito com ele ao peito em contacto com a pele, mas houve pessoas, faz extraordinário, pelo menos já aconteceu com duas pessoas, foi elas, portanto, adquiriam a pulseira e andavam com a pulseira também se utiliza de uma forma mais prática, eu costumo dizer que é uma forma mais rápida e prática de podermos fazer a limpeza, não é? Estamos com a pulseirinha e a gente vai num instante a gente faz a rodagem da pulseira. Então imaginem que a gente está num sítio ou com alguém, algo que nos faz sentir assim um bocadinho, uma vibração um bocadinho mais densa. Então a gente pode agarrar na pulseira e utilizá-la como uma ferramenta. E quem diz a pulseira, eu estou com uma pulseira agora de pérolas, também adoro fazer o mesmo com a pulseira de pérolas. Tudo isto no fundo são símbolos, não é? São símbolos. Mas isto para vos dizer que houve duas pessoas, pelo menos, que o que aconteceu foi que a própria pedra, portanto, a pedra é o olho de gato e a aventurina rosa. E o que aconteceu foi que elas mudaram de cor. E as pessoas associaram isso à densidade com que elas estavam. E, efetivamente, é verdade, há uma troca energética entre a pedra e nós, quando ela está em contacto com a nossa vibração. E ela absorve, por serem pedras de proteção, ela absorve a nossa densidade. E o que aconteceu foi que as pedras começaram a ficar, elas são assim um esbranquiçado meio para o acinzentado. O olho de gato faz mesmo lembrar aqui o olhinho do gato. E elas começaram a ficar mais escurecidas. E então, o que é que nós fizemos então? Vamos colocá-la então junto de um cristal de uma selenite para limpar. E o que é que aconteceu? A pedra recuperou novamente a cor que ela tinha antes. A pedra conseguiu se reequilibrar
conseguiu, a selenite, que é uma pedra também de limpeza por excelência, conseguiu transmutar a energia, a carga energética que as pedras da pulseira tinham absorvido da pessoa. E conseguiram retomar a cor que tinham inicialmente. Portanto, isto por si só demonstra portanto, o trabalho de limpeza que os cristais têm. E, às vezes não é assim tão notório devido às cores que eles têm, mas com estes nós vemos claramente isso. Nós vemos através das pedras o nosso estado vibracional. Se elas se mantiverem branquinhas, uma vez que estão em contacto connosco, então a gente está com boa vibe, digamos assim. Ninguém está sempre com boa vibe aqui na Terra. Digo-vos já que qualquer um de nós, basta sermos humanos, para a gente termos alguma espécie de densidade, não é? Por muito purificados que a gente esteja. Lá está, faz parte das condições aqui da Terra. O nosso trabalho é, ainda assim, continuar então a evoluir para nos purificarmos e subtilizarmos cada vez mais a nossa energia novamente. E estas pedras, vocês verificam isso mesmo, curiosamente. Mas pronto. Quem não tem nenhum destes objetos com o seu japamala faz exatamente o mesmo trabalho. O japamala é o rosário, um terço de oração budista, muito utilizado no Oriente e que nós podemos facilmente aplicar aqui no nosso dia a dia como ferramenta de limpeza e purificação. No Oriente utilizam-se mantras, tal como o Ho Oponopono também é um mantra. Então podemos fazer uso destas palavras. O que é que são mantras? Os mantras são palavras que comportam uma vibração bastante alta, que funcionam também como portas, abrem portas também. Na realidade, cada palavra abre uma porta dentro de nós, porque ela tem efeito dentro de nós. As palavras, a vibração das palavras têm efeitos, juntamente com a intenção com a qual são verbalizadas. Se já aconteceu as minhas pedras mudarem de cor, olha, assim, vou-te ser muito franca, por acaso não me apercebi que elas mudassem, as minhas disse não vi que mudassem de cor, mas pode ser distração minha, até podem ter mudado e eu achar que continuam na mesma. Porque é como vos digo, por muito trabalho de limpeza, de cuidado, de vibração que a gente tenha, não estamos imunes, porque a energia está a circular sempre, por todo lado e por todos nós. E é lógico que há dias em que a gente se sente muito carregados e há dias em que a gente se sente leves, abençoados, que nem uma pena. Mas eu pessoalmente não me dei ainda conta de que elas tivessem escurecido, mas verdade seja dita, estão sempre também ao pé da selenite, portanto é normal. É normal que elas estão sempre a ser limpas de qualquer maneira. Mas pronto. Manuela, isso era tão bom. A Manuela está a perguntar-me se poderia ser... isso é tão bom. É sério, quero tanto chegar a esse estado. Se poderia ser por a densidade não entrar em mim, porque transmute muito rapidamente. Eu adoraria dizer que sim. A sério, que adoraria dizer que sim. Eu não faço ideia. Ficaria tão contente, mas não posso responder a isso. Não sei, honestamente não sei. Eu não creio que já tenha chegado a esse estado de conseguir transmutar tão rapidamente. Há vezes em que sim, há momentos em que eu tenho consciência que consigo fazer isso muito rapidamente. Mas lá está, tem a ver com as condições, com as circunstâncias de vida. E pronto, e para a maior parte das pessoas as circunstâncias não são favoráveis para que se consiga fazer isso rapidamente. Portanto, não sei. Honestamente, não posso dizer. Mas espero um dia lá chegar, eu e todos nós, que a gente consiga fazer logo assim, num passo de mágica, a gente transmuta logo a energia.
Okay? Há uma coisa muito importante que nós precisamos realmente de tomar consciência, que é, no processo evolutivo, há uma coisa inevitável que nós vamos ter que fazer, que é, fala-se muito agora do aspecto sombrio, não é? Deste aspecto de abraçar a nossa sombra. Pois bem, nós vamos precisar aceitar a energia negativa da mesma forma como nós aceitamos a energia positiva. Nós estamos numa era em que o que é que nos é incutido? Manter a vibração alta, evitar as energias negativas. Pois bem, pois vos digo que faz parte do processo evolutivo nós termos que agregar ambas as energias, a positiva e a negativa. Um bocadinho fazer aqui dentro, indo ao encontro justamente daquilo que a Manuela acabou de dizer, é conseguir transmutar a energia. Não é afastar, não é repelir, não é ter aversão. Nós estamos numa época em que temos muita aversão à energia negativa. Não é a solução, o caminho não é por aí. O caminho não é por aí. Porque a partir do momento que nós criamos aversão, estamos em dualidade. A partir do momento em que rejeitamos uma energia, seja ela de natureza for, estamos em dualidade. Se estamos em dualidade, já estamos no ego, já estamos fora do nosso caminho. O nosso caminho é justamente o caminho para a união, para a cooperação, para a integração de todos os aspectos de ser. Por isso é que na Bíblia diz, especificamente logo quando começamos a ler a Bíblia, em que Deus diz, eu sou a luz e as trevas. Portanto, eu preciso aceitar mesmo na totalidade o que são as trevas. Inclusive a energia densa, a energia negativa, a qual eu, por desconhecimento ou por ignorância minha enquanto ser humano, eu repelo aquela energia, porque classifico-a como má, classifico-a como algo não bom. Energia é energia. E se nós sentimos que aquela energia de alguma forma traz algum desconforto, ela tem alguma coisa em nós que precisa de ser transformada, sim, transformada, ou seja, utilizada. Essa energia negativa é o lodo que faz a flor de lótus florescer. Portanto, lógico que nós, para aprendermos a transmutar assim tão rapidamente, nós precisamos aceitar a energia negativa, precisamos até, como se diz no Brasil, dar a cara à tapa. Ou seja, precisamos de nos permitir conviver com a energia negativa para poder reutilizá-la. Reutilizá-la. Inclusive é uma técnica, eu falo isto nas aulas de meditação, é uma técnica que se utiliza muito no universo do budismo, que é chamada a técnica de Tonglen. E é irónico, porque nós passamos a vida a fugir da energia negativa. A técnica Tonglen ensina justamente o oposto, a absorver a energia negativa. Ou seja, a transmutá-la. A transmutá-la. Em vez de fugir dela, em vez de repeli-la, não. Nós aqui no Ocidente, o que é que nós fazemos? Aquela pessoa é tóxica, tem energia negativa. Como é que eu me afasto daquilo? Acontece exatamente o oposto em certos ensinamentos que são dados, por exemplo, no Oriente. Que é, olha, aquela pessoa tem energia negativa. Ótimo, vou para o pé dela. Para utilizá-la. Para reutilizar aquela energia. Claro que isto são técnicas específicas e são técnicas avançadas e a maior parte de nós provavelmente não está ainda preparado para fazer esse tipo de transmutação. Pois se a gente ainda anda a fugir da energia, como é que a gente vai conseguir até transformá-la? Se ainda fugimos dessa forma de energia, ainda a classificamos como má, ainda categorizamos, ainda talhamos, ainda criamos separação entre nós e ela. O problema é que nada está separado. Eu não estou separada da energia, nem positiva nem negativa. Elas são aspectos do nosso ser e fazem parte de nós. Portanto, chega um momento em que mais cedo ou mais tarde Deus ele vai nos dizer assim, olha, tu precisas me aceitar na totalidade, não é só a parte bonita. Se queres chegar lá acima, à luz, então tens que ter coragem de também enraizar também até lá abaixo. Porque senão não há correspondência. O que está em cima é igual ao que está em baixo. Portanto, e isto quebra um bocadinho o conceito atual que nós temos de ascensão, de
daquilo que nós acreditamos que é evolução no sentido da luz. Evoluir no sentido da luz não é nós categorizarmos e fugirmos daquilo que nós catalogamos como sendo mau e ruim. A flor de lótus simboliza exatamente isto. Por isso é que a flor de lótus é um símbolo tão sagrado no Oriente que simboliza a reutilização da energia do lodo como sendo o adubo que faz a flor de lótus crescer, e a flor de lótus representa a iluminação. Portanto, isto significa que ao longo do nosso processo de evolução nós precisamos integrar isto. E fala-se muito disto, mas numa forma que é aquilo que é chamada sombra. Ok, vamos então abraçar a nossa sombra. Sim, é verdade, de facto passa por aí. Passa por aí, passa por nós, de facto, aceitarmos todos os nossos aspectos sombrios. Só que não é só os nossos, é o dos outros também que a gente tem que aceitar. Ah, pois é que isso já é muito mais difícil. Quer dizer, já o nosso é difícil. Portanto, o dos outros também se torna ainda mais difícil. Porque é um reflexo de mim próprio, que eu não consigo aceitar, que eu não consigo ainda integrar. E que eu vejo espelhado no outro. E não gosto. Porque renego. Porque renego aquilo em mim. Portanto, espero que isto vos faça sentido, que isto portanto, ajude aí ajuda a elaborar, porque às vezes esta questão não é do espelho, do espelhamento com os outros, esta questão de nós vermos nos outros refletidos aquilo que não gostamos, mas afinal o que é que isto quer dizer em profundidade, não é? O que é que isto realmente, para que é que isto serve então afinal? É para evoluirmos, é justamente para evoluirmos. É nesse sentido. É para aprender a lidar com aquilo que na nossa mente, a mente interpreta como sendo duro, mau, escuro, pesado, negativo. São aspectos. São apenas aspectos. Sofrimento é um aspecto. É temporário também. É temporário. É como a alegria, como a felicidade. Elas são temporárias. Aqui tudo é temporário. Claro que depois já sabemos que trazer isto para o nosso dia-a-dia é muito difícil. Porquê é muito difícil? É muito difícil porque a nossa mente, ela tem uma estrutura que anda connosco há milhares e milhares e milhões de anos. Portanto, não é fácil, não é tão fácil mudar esta nossa mente, porque, vamos lá ver, o universo existe há, sei lá, tem perto nos bilhões, nos trilhões de anos que o universo existe. Portanto, quanto de vida cada um de nós tem? Nós temos milhões de anos. Se nós seguirmos a ordem, por exemplo, se nos apoiarmos, por exemplo, naquilo que a filosofia oculta ensina, nós já fomos um vegetal, nós já fomos um animal, já fomos uma pedra. Portanto, nós temos milhões de anos de existência. Agora estamos aqui como seres humanos. Mas temos milhões de anos de existência. Já passámos por todos esses estados de consciência. E ao longo desses estados de consciência fomos desenvolvendo esta mente que nós temos agora e transformar esta mente para voltar a torná-la divina, para voltar ao aspecto de origem dela, pode levar outros tantos milhões de anos. Da mesma forma que se levou até construir agora. Portanto, lógico que não é assim tão fácil a gente mudar, mas hoje em dia, com o que nós sabemos hoje, já há técnicas específicas para isso. Olhem, e uma delas é justamente esta que nós acabamos de fazer. Portanto, vamos lá, dia após dia, com os nossos desafios, vamos fazendo este trabalhinho, um dia aqui, outro dia acolá, passinho a passinho, faz o caminho. Uma vez eu perguntei ao meu mestre, perguntei-lhe assim, mestre, falta muito tempo para eu atingir a iluminação. Ele olhou para mim e disse assim, oh, tens tantas vidas para isso, não te preocupes. Como quem diz, pá, isto
É, pá, olha, esquece lá isso, pá, vai, vive, vive, vive. Foi aquilo que quis dizer, no fundo. A mensagem que ele quis passar foi isso: não te preocupes, vive. Até porque se eu estiver muito preocupada e muito focada, quanto mais preocupada e focada eu estiver nisso, mais distante eu vou estar. Portanto, quanto mais leveza, quanto mais eu viver um dia de cada vez, tentando manter aqui o coração e a mente no sítio certo. Esta é uma frase também de um professor muito querido. Manter aqui o coração e a cabeça no sítio certo, alinhados, no dia após dia, é o suficiente. É o suficiente. Temos que ter compaixão connosco. Nós somos apenas seres humanos a tentar passar esta etapa. Minhas queridas, muito obrigada pela vossa maravilhosa, abençoada, divina presença aqui. É mesmo divina. Vocês não têm a noção disso. Vocês talvez não tenham a consciência disso, mas é. É uma presença abençoada e divina. Porque é graças a essa presença que eu posso estar a fazer aquilo que eu gosto e que eu amo. Eu digo sempre isto e vou sempre dizer. Portanto, vocês são peças-chave e fundamentais. Portanto, muito obrigada e que todos os seres possam beneficiar com esta nossa prática que tivemos aqui a realizar, que não seja só para nosso benefício, mas para benefício realmente de toda a humanidade, que se expanda para todos os universos também. Portanto, muito obrigada por estarem aqui. Deixem-me só fazer-vos um alerta. Vão à página da agenda no site, porque tem lá muitos outros eventos também, assim eu vou ter ainda mais reuniões convosco. Para a semana há uma ou outra, para a semana, mas é assim um modo palestra, online, direcionado exclusivamente para a comunidade. Eu acho que todas as pessoas que aqui estão são da comunidade, eu penso. Se não forem, entrem para a comunidade, para poderem então aceder e usufruir. Para a semana, portanto, é sexta-feira às 21 horas também. O tema acho que já está decidido, portanto, eu perguntei-vos, portanto, no grupo da comunidade, perguntei-vos qual era o tema que vocês preferiram e, salvo eu acho que é o poder da mente. Curiosamente, acho que é o meu tema favorito. Portanto, obrigada por terem votado. Eu não sei se vai manter, mas à partida acho que deve-se manter esse tema que eu amo, adoro. E vou poder partilhar uma coisa maravilhosa convosco. Portanto, um dos primeiros livros que eu li sobre o poder da mente foi do professor Lauro Travisan, que é justamente o poder infinito da sua mente. Eu jamais imaginaria que, sei lá, quase 20 anos depois, eu ia estar com o professor Laura Trevisan. E depois, se mantiver então, se se mantiver esse tema, eu tenho que procurar a fotografia para meter aqui a fotografia com ele, porque é extraordinário. Nós vermos, não é? Tipo, nós começamos a estudar com certas pessoas e depois a gente nunca imagina que um dia vai estar ao pé delas e depois de repente estamos ali com elas e é assim, dá-se aqui um clique na nossa mente e faz-nos perceber, uau, como a vida é mágica. E então foi um dos primeiros livros que eu li sobre o poder da mente e depois poder então conhecer e vê-lo. E a parte mais extraordinária foi ver a prova daquilo que ele ensinava. Quando o conheci, portanto, ele tinha 82 anos, se eu não me engano. Portanto, ele agora já deve ter praticamente 90. Não, acho que talvez 98, talvez. Já foi mais ou menos, uns 6 anos, talvez. Sim. Então, sim, ele já deve estar com 90. Ele está fantástico. Fantástico. Eu dava-lhe tipo 50, à vontade. É a prova de que aquilo que ele ensina funciona. É a prova viva de quando honram aquilo que ensinam. Que é o poder da mente, justamente. Então é uma das coisas que à partida vai ser debatida se for realmente esse o tema, que eu espero que até continue a ser. Vai ser na próxima sexta às 21. Portanto, se fizer sentido para vocês, apareçam, juntem-se, que será um prazer estar aqui convosco novamente. E já sabem, mensagem deste encontro, utilizem os vossos recursos para de vez em quando tirar assim um tempinho para vocês limparem,
Vejam, olhem, o canal da Beth Russo, por exemplo, é um canal extremamente inspirador. A Beth Russo trabalha com o Ho Oponopono, trabalha com Japamala, e ela está sempre a incentivar-nos, a motivar-nos para fazermos a limpeza diária e consecutiva. Portanto, final do dia, estamos na nossa caminha, adormecer a fazer este tipo de exercício, adormecer a fazer o Japamala, a fazer as continhas do Japamala, a fazer esta limpeza e purificação do dia. Ou, por exemplo, proponham-se, disciplinem-se, por exemplo, todas as sextas-feiras, fazer o Japamala para limpar as coisas que aconteceram durante a semana. Por exemplo, é uma boa rotina. Toda a sexta-feira, dia de Japamala. E vocês agarram no vosso Japamala e estão na vossa cama e estão a fazer então a vossa limpeza. É uma boa dica, periodicamente fazer então esse tipo de trabalho também. No entanto, eu continuarei também aqui mais para o fim do ano, há mais outra sessão semelhante a esta, que eu vou continuar a marcar as sessões de limpeza para nós fazermos aqui em grupo e alimentarmos e educarmos e praticarmos juntos. Ok? Muito bem, então, agora sim, então, vou-vos deixar uma boa noite para todas vós, para todas nós, e desejo-vos então, ainda não é fim de semana, amanhã é sexta-feira, mas pronto, um ótimo fim de semana na mesma, boas práticas, e que a graça divina nos continue a abençoar a todos como assim tem sido sempre. Obrigada.